Essa semana o mundo inteiro se perguntou onde Vladimir Putin quer chegar e o que ele é capaz de fazer para demonstrar força. O Fantástico exibe agora um documentário da rede britânica BBC que ajuda a entender a personalidade do presidente russo. Um líder que é visto como frio, paranoico e implacável. Putin, a história de um espião russo, traz os detalhes da vida do homem que é figura central da guerra contra a Ucrânia. Para a gente entender a trajetória de Vladimir Putin, é preciso, antes de tudo, lembrar que ele é fruto da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquele período da história em que o mundo estava dividido basicamente em duas grandes áreas de influência. Uma sob a liderança dos Estados Unidos e a outra sob o comando da União Soviética. Sr. Daniel, quais eram as características da Guerra Fria? A partir de 1947, é um ano que os historiadores fixam como de início da Guerra Fria. E chama-se de Guerra Fria porque ela não se concretizou, não é, num enfrentamento violento, quente, de guerra, sangrento, não é, catastrófico. Os Estados Unidos e a União Soviética sempre entravam tentando estimular um lado contra o outro, né, e fazer com que um e o outro lado fossem seus clientes, né, seus aliados, seus vassalos em determinado momento. Essa Guerra Fria se prolongou até 1991 com a desagregação da União Soviética. Putin nasceu em 1952, numa cidade que já tinha se chamado São Petersburgo, na época era Leningrado e agora se chama São Petersburgo de novo. Fica perto da fronteira com a Finlândia. Ele teve uma infância muito pobre, mas foi subindo na vida porque fez carreira no serviço secreto soviético, na misteriosa e sinistra KGB. Desempenhava essas tarefas múltiplas, né? De informação, de análise de informação, de espionagem e contra-espionagem e também envolvidas em ações à la James Bond, né? Ações especiais que interessassem ao Estado soviético. O Putin, a sua especialidade era a informação e a contra-informação, era a análise das informações. Hoje, quando nós estamos aí estudando, né, e refletindo sobre a guerra da Ucrânia, né, ele não está pensando na União Soviética e no socialismo. O Putin está pensando em reconstituir as fronteiras do Império Russo. Ele é um homem extremamente nacionalista. Ele não está pensando no socialismo. A Rússia é uma potência capitalista, onde o capitalismo do Estado é muito forte e que tem uma política de potência. Não tem mais nada a ver com o comunismo. Vamos ver agora a primeira parte do documentário. Com imagens raras, a gente vai mostrar as entranhas da política russa e contar a trajetória de um agente secreto, sem muita expressão, que foi ganhando a confiança de políticos poderosos, aí alçou o voo próprio e descartou os seus antigos protetores. Acompanhe Putin, a história de um espião russo. Essa história começa nos anos 50, em São Petersburgo, no quarto andar de um conjunto habitacional que tinha sido bombardeado na Segunda Grande Guerra. Eu lembro que tinha um vazamento no teto, a água escorria pelas paredes, não tinha chuveiro em casa, mas muita gente vivia assim. Nem por isso as dificuldades tornaram a nossa vida sombria. Vladimir Putin passou a infância com os pais, dentro de um quarto pequeno, num apartamento dividido com outras famílias. He was a schoolyard thug. Baixinho, briguento, ele fazia parte de uma gangue e só não entrou para o crime porque foi salvo pelo esporte. His coach of judo. Com a ajuda de um treinador, mostrou que tinha jeito para a luta e chamou a atenção do então Serviço Secreto Soviético, a extinta KGB. O jovem Vladimir sonhava em ser como o implacável agente Max Stirlitz, um espião que fez sucesso num seriado soviético de 1973. 2 anos depois, Putin ingressou na KGB. Todo bom agente precisava ser casado.
e bem casado, para não arrumar problemas com mulheres durante as missões. Quando começou a namorar sua futura mulher, Ludmila, Putin escondeu que era da KGB e pediu aos amigos que a chamassem para sair. Era para ele um teste de caráter. Ludmila disse a todos que já tinham namorado. E foi depois disso que os dois se casaram. O início da carreira como espião não foi bem como ele imaginava. Na época, Bridget Kendall era correspondente em Moscou da rede britânica BBC. Ela conta que ao ser enviado para Dresden, na então Alemanha Oriental, Putin não recebeu grandes missões. Passava boa parte bebendo, comendo e não era um agente nada secreto. Sempre aparecia em fotos. As coisas pioraram ainda mais com a queda do Muro de Berlim, em 1989. East Germany has tonight opened its borders to the west. O comunismo perdia força. He didn't welcome these changes. Putin não gostou das mudanças. A essa altura, ele já tinha 2 filhas pequenas e decidiu voltar dirigindo para São Petersburgo, sem saber que futuro esperava por ele. Logo depois, a União Soviética também entraria em colapso. Eram tempos de muita crise, criminalidade em alta e boa parte da população passando dificuldades. Contam muitas lendas sobre São Petersburgo nessa época, mas tinha muita violência mesmo. E é verdade que eu dormia com um revólver, para você ter uma ideia daqueles tempos. Vladimir Putin começou a trabalhar como assessor do primeiro prefeito de São Petersburgo eleito democraticamente, Anatoly Sobchak. Analistas políticos que acompanharam essa fase contam que Sobchak vivia de propinas e subornos, enquanto a população passava fome. A missão de Putin era garantir que o prefeito tivesse terreno livre para fazer o que bem entendesse. Putin proved, first of all, to be very loyal. Putin se mostrou fiel como um cão de guarda, mas também ambicioso. Num documentário institucional feito em 1992, ele fez questão de dirigir as suas próprias cenas. Apareceu guiando o carro com a trilha sonora do seu grande ídolo, o espião Stieglitz. Entrevistado para o filme, Putin não se incomodou de admitir que tinha recebido propostas de suborno. Honestamente, eu preciso dizer que recebo ofertas de suborno. Acontece sim. Questionado se aceitava o dinheiro, respondeu com uma ironia. Você queria que eu dissesse que aceito? Este homem, um ex-assessor de Putin, conta que era normal que as autoridades ganhassem comissões em cada contrato assinado. E foi assim até 1996, quando Anatoly Sobchak perdeu a reeleição. Eu nunca quis deixar São Petersburgo, mas não tive muita escolha. O que eu podia fazer? Não ia mais achar emprego por lá. Tinha 2 filhas para criar. Então, quando me ofereceram um emprego em Moscou, no departamento legal administrativo do presidente, aceitei e fiz as malas. O então presidente, Boris Yeltsin, passava por maus momentos. Problemas de saúde, humilhações em público, hiperinflação e caos nas ruas. O pai começou a procurar um candidato para indicar como seu sucessor.
Procurador-Geral Yuri Skuratov, que já tinha começado a investigar as movimentações financeiras do presidente com um apoio considerável do parlamento. Meses depois, no programa russo de TV, transmitido em rede nacional, Skuratov é acusado de ser o homem que aparece neste vídeo, na cama com duas mulheres. Logo depois, ele pede demissão. Foi a primeira vez que pudemos acompanhar publicamente o sucesso de uma tática soviética conhecida como compromat, a chantagem com dados comprometedores, que podem ser reais ou fabricados. Yeltsin venceu a batalha e Vladimir Putin foi determinante para isso. A gratidão vem com um novo cargo. Em março de 1999, Putin é promovido a primeiro-ministro. Понимал, что нужно... Meu pai quis que ele tivesse a chance de mostrar o seu melhor. Boris Yeltsin começa então uma campanha para fazer de Putin o próximo presidente da Rússia. O problema é que, para o Putin era desconhecido e faltava apenas um ano para as eleições. Na época, foi feita uma pesquisa nas ruas para entender qual o tipo do novo líder que a população esperava. Em primeiro lugar apareceu Stiglitz, o James Bond russo. O escritório é seu agora. Um ótimo sinal para o ex-agente da KGB. A verdade é que ninguém conhecia Putin direito, até que veio a guerra. Era meia-noite quando uma explosão destruiu um prédio residencial em Moscou. 94 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Apenas 4 dias depois, outra explosão e mais um prédio vem abaixo. Agora, quase 200 mortos. O medo tomou conta de Moscou e essa sensação invadiu o ar em toda a capital. O primeiro-ministro, em franca campanha presidencial, vai à TV e dá uma declaração enérgica. Se este for um ataque terrorista, então estamos diante de um inimigo esperto, traiçoeiro e sedento de sangue. Muitos já tentaram intimidar a Rússia e até hoje ninguém conseguiu. As autoridades atribuíram os atentados a terroristas chechenos. E apesar de não existir nenhuma prova concreta, grande parte do povo russo acreditou nas acusações. 9 dias depois, em Ryazan, a 200 quilômetros de Moscou, moradores chamam a polícia a ver estranhos levando sacos de uma substância misteriosa para o porão do seu prédio. A polícia confirma que existia uma bomba no edifício. Dias depois, 3 suspeitos são presos e revelam que faziam parte do Serviço de Segurança Russo, o FSB, sucessor da KGB. Eles foram soltos e o incidente classificado pelo governo como um treinamento para avaliar a vigilância do local. 2 semanas depois das explosões, a Rússia invade a Chechênia e começa uma guerra de verdade. Os russos querem recuperar o orgulho, a autoestima, e nesse momento as vidas vão ficando em segundo lugar. Os aviões russos estão atacando apenas as bases terroristas. Vamos atrás de todos eles, em todos os lugares, nos aeroportos e até mesmo dentro do banheiro. Quem for encontrado, me desculpe, vai descer feito líquido pela privada. Acabou. O primeiro-ministro usou gírias do mundo do crime e aí a sua popularidade disparou. Vladimir Putin se consagrava como o grande defensor da Rússia. No dia das eleições, Boris Yeltsin acompanhava em casa a contagem dos votos. Yeltsin
Yeltsin queria que Putin ganhasse já no primeiro turno. Vladimir Putin, 51,2%. A vitória é anunciada. As pessoas em volta então sugerem que o ainda presidente ligue para dar parabéns a Putin, o homem que, pelas mãos dele, tinha chegado ao poder. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos que estavam na sala.